Olha, a projeção da inflação da Argentina continua em alta este ano. O doutor Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, aqui conosco. Doutor Otaviano, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Um prazer estar aqui de volta. Tudo bem? Obrigado. Doutor Otaviano, o governo argentino tem se esforçado e usado alguns remédios para tentar segurar a inflação. Nenhum deles funcionou até agora? Porque, na verdade, as questões de fundo não estão sendo enfrentadas. A verdade é o seguinte, é que o remédio amargo de tentar fazer um ajuste fiscal, de tentar reduzir, parar com a torneirinha de financiamento monetário da dívida pública, financiamento monetário das contas públicas e assim por diante, não tem como ser evitado. Não é a primeira vez em que, como nós, no passado, a Argentina se vê numa situação em que a inflação se autoalimenta e nós temos e a coisa ficando cada vez pior. A estratégia do atual governo, nesse momento, está sendo empurrar com a barriga, né? Está sendo jogar a coisa para depois das eleições, só que as condições não estão ajudando para isso. É claro, tem que se reconhecer o terrível impacto da seca, né? Já que acometeu a Argentina nesses últimos 2 anos, significa dizer um choque muito negativo sobre a produção e a disponibilidade de trigo e de soja, milho também, ainda que em menor medida. E aí isso falta produto para exportar, o que piora as condições. Essa conjunção de seca, de impacto do lado da oferta com o completo desmando na gestão macroeconômica, na evolução das contas públicas e da disponibilidade monetária, aí só piora. A inflação esse ano continua subindo. Eu acho que eu estou com as previsões que eu vejo, meus ex-colegas de instituição, por exemplo, do Fundo Monetário do Banco Mundial, apontam para um declínio do PIB esse ano para mais de 3% do PIB, ou seja, e com uma inflação ainda pior, né? A inflação já mais do que 2 dígitos, e com dificuldades crescentes que a Argentina vai ter até de rolar a própria dívida. O problema é que essa estratégia de empurrar com a barriga não está dando certo. Você já usou a expressão dizendo é o Fundo Monetário Internacional que sufoca a Argentina? Não, isso muito contrário, eu diria o seguinte, vejam, o Fundo Monetário fez um acordo com a Argentina com demandas muito suaves em relação ao receituário tradicional do Fundo Monetário. Desculpem. Inclusive, nessa revisita agora recentemente que fez, porque no novo pacote, o FMI ainda facilitou ainda mais, relaxou as metas intermediárias. Isso, inclusive, tem um interesse muito grande do Fundo Monetário nisso, que é o de evitar um calote da Argentina com o próprio fundo, o que seria uma coisa terrível para o fundo. O pacote com a Argentina foi o maior da história do Fundo Monetário Internacional com o país, tá? E já na época lá do Macri. E o interesse em renovar, como foi já agora com o novo governo, né, com o governo que se encerra agora, inclusive, não deixa de ser notável que o volume de recursos contido nesse segundo pacote foi exatamente igual ao que seria o dinheiro a ser pago de volta pela Argentina ao Fundo Monetário, do primeiro. Ou seja, foi um jeitinho que o fundo encontrou de rolar a dívida da Argentina com o FMI, porque, a rigor, nos artigos do Fundo Monetário, não tem nada lá, não se prevê, muito pelo contrário,
é proibido renegociar a dívida. Então, o Fundo Monetário não pode renegociar a dívida, então ele faz um novo pacote com volume de recursos ali bem na ponta. E para poder se tornar possível isso, inclusive, ser aprovado na Argentina e fechar o circuito pelos dois lados, os termos foram bem suaves em comparação com o FMI tradicional em outros tempos. Então, não dá para culpar o FMI nesse caso. Tenha sido até razoavelmente leniente nos termos do acordo. Doutor Taviano, é por isso que o presidente da Argentina teve recentemente no Brasil procurando apoio do Brasil para a Argentina, que é um parceiro comercial importante? O presidente da Argentina, evidentemente, que diante das circunstâncias está tentando ver o que é possível para atravessar até o final desse mandato dele, inclusive para o qual, inclusive, ele nem vai, já anunciou que não vai tentar renovar. Então, mecanismos, por exemplo, no caso da China, o que é que deve acontecer? A China deve trabalhar com a Argentina no esquema similar ao que está acordado com o Brasil, para não precisar recorrer ao dólar. Ou seja, a Argentina e China acertam suas contas de pagamento de exportações e importações reciprocamente nas moedas locais. É claro que vai ter um saldo aí. No caso do Brasil, o saldo é positivo. O Brasil tem um superávit comercial com a China. Então, é provável que, no caso brasileiro, a gente acumule yuans, renminbi, no nosso balanço de pagamentos. No caso da Argentina, no mínimo, isso permitiria à Argentina importar o que precisa importar da China sem precisar recorrer a dólares, porque a grande verdade é que agora no terceiro trimestre desse ano, as reservas líquidas argentinas deverão estar em patamar negativo. Nem sequer reservas para pagar, necessitar pagar importações, a Argentina vai ter no terceiro trimestre. Então, a Argentina está buscando o que é possível encontrar bilateralmente para ir contornando a carência completa de dólares, de divisas, para poder continuar operando. Doutor Taviano, muito obrigado aqui por sua participação aqui no Jornal da Nova Brasil. Muito grato. Um abraço para todos. Obrigado. Doutora Taviano Canuto, ex-presidente do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Pelo quadro que ele desenhou, a situação da Argentina está realmente bastante complicada, né? E a projeção da inflação da Argentina desse ano passa de 126%. É muita coisa. É uma hiperinflação, sem dúvida alguma.